Boa noite, a paz de Jesus, amém? Que alegria estar aqui nessa noite tão especial, que bênção poder compartilhar a palavra de Deus, mais uma vez esse púlpito, o púlpito da Segunda Igreja Batista em Petrópolis, uma família tão especial e querida. E o que eu peço a Deus é que Ele possa me usar hoje como instrumento, como um canal das bênçãos dEle. Obrigado, pastor Paulo, que bênção poder ouvir canções tão especiais e cantar também. Todo mundo foi abençoado aqui, amém, gente? Então eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Joel. E acredite, esse livro está na Bíblia, viu, gente? Livro de Joel, querido profeta Joel, filho de Petuel. Aliás, o próprio nome de Joel é um nome interessante. O significado é Javé é Deus. O Deus de Israel é o Deus único e verdadeiro. O Deus que enviou seu Filho para morrer na cruz em nosso lugar. Então abra lá no texto de Joel. Eu quero orar com vocês. Eu quero que você mantenha o texto da palavra de Deus aberto. Eu queria caminhar por alguns versos nesse profeta, para entendermos algo fundamental para as nossas vidas: arrependimento. Queria falar sobre arrependimento nessa noite. Vamos orar? Você pode ficar de pé mais uma vez? Vamos orar colocando as nossas vidas diante do Senhor e clamando para que Ele possa nos abençoar, continuar nos abençoando. A gente já foi profundamente abençoado, mas Deus tem sempre mais, né? A presença dEle é infinita. Senhor, muito obrigado por essa noite tão especial que nós estamos tendo aqui na Tua casa. Como é bom, Deus, celebrar o Teu nome. Como é bom nos reunirmos como igreja para adorarmos o Teu santo nome. Nada substitui esse momento que nós estamos tendo aqui nesse sábado de noite. Nada pode se comparar com este momento tão especial que estamos tendo. E agora, Deus, nós estamos diante da Tua palavra. A Tua palavra será lida, ela será exposta. E nós te pedimos, ó Deus, que o Teu Santo Espírito seja intérprete. Que Ele nos conduza, Deus, ao sentido do texto. E que o texto possa iluminar, como sempre iluminou, os nossos caminhos. Porque a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Queremos ser, Deus, iluminados pela Tua palavra, nesta noite, no nome de Jesus. E todo o povo de Deus diz, amém. Você pode se assentar. Queridos, se nós pudéssemos resumir a Escritura Sagrada, chegaríamos sem dúvida a esta palavra: arrependimento. Ela é central, ela é cirúrgica, ela é fundamental. Obrigado, meu irmão Washington. Se colocar mais um copinho desse, eu prego 2 horas hoje, hein? É fundamental. É cirúrgica para as nossas vidas. Ela precisa chegar ao seu coração, para que você tenha o arrependimento como um caminho sistemático da sua própria vida. Aliás, se nós olharmos as páginas do Evangelho, nós veremos os apelos ao arrependimento que o Evangelho nos faz. O precursor do ministério de Jesus, aquele que endireitou as veredas, endireitou os caminhos, aplainou os montes. O próprio João Batista, aquele sobre quem Jesus disse assim, ó, não há nenhum entre os nascidos de mulher que se compare a este homem. Ele era muito veemente ao dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? O sermão de João Batista era um sermão poderoso, sincero,
chamava todos indistintamente ao arrependimento, e todos nós precisamos, de fato, ser chamados, convidados pelo Evangelho ao arrependimento. Jesus assemelhou suas palavras ao do seu precursor. Ele mesmo disse: o reino de Deus está próximo, arrependam-se, creiam nas boas novas. Esse foi o apelo de Jesus. Ele nos convida nesta noite ao arrependimento. Jesus disse: eu não vim chamar justos, eu vim chamar pecadores ao arrependimento. O apóstolo Paulo, naquela grande cidade grega, em Atenas, ele lançou sobre os atenienses um apelo muito sincero, aliás, a todos os homens, porque esse texto continua reverberando séculos pelos séculos. Ele disse: Deus não levou os tempos de ignorância, em conta os tempos de ignorância, mas agora não, agora Ele está convidando a todos, Ele está notificando todos os homens em todos os tempos, para que eles se arrependam. A mensagem era clara, absoluta, veemente. Todos estavam convidados ao arrependimento. Vocês se lembram daquela pequenina carta de Jesus, o Filho do Homem, aquele que está entre os candelabros, aquela carta que abre a série de 7 cartas enviadas às 7 igrejas da Ásia Menor? Jesus foi muito claro ali. Lembra-te, Efésios, lembram-se. Vocês se lembram de onde vocês caíram? Olhem para aquele ponto ali onde vocês caíram, onde vocês deixaram as primeiras obras, o primeiro amor, e se arrependam. Se arrependam, porque se vocês não se arrependerem, eu vou arrancar o candelabro de vocês, eu vou arrancar o candeeiro de vocês, vocês não vão mais iluminar como as outras igrejas a própria existência humana. Então arrependam-se, olhem para aquele ponto onde vocês caíram e derramem suas lágrimas perante o altar. A palavra de Deus é um convite ao arrependimento, irmãos. Todos nós somos aqui convidados ao arrependimento. Vocês se lembram de Davi? Depois de ser confrontado pelo profeta Natã, e precisou ser, ele era um grande rei, foi um grande rei, um homem segundo o coração de Deus, mas ali, no tempo em que os reis saíam para a guerra, ele ficou. Ele viu uma mulher formosa, uma mulher casada, e ele a tomou para si, cometendo um dos mais graves erros de sua história. Eu não estou aqui condenando nada disso, eu estou só mostrando o erro claro que a própria Escritura não escondeu, e ela não escondeu didaticamente para nos ensinar que somos todos pecadores, todos miseráveis. Natã disse assim: você é esse homem, Davi. Ele conta a história de um homem rico, de um homem pobre, aquela grande história que Natã conta, e ele diz assim: você é esse homem rico, que tomou a única cordeirinha daquele pobre e ofereceu ao seu visitante. Davi, depois de ser confrontado por Natã, ele escreveu o Salmo 51, uma das mais belas canções do saltério. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Contra ti eu pequei, somente contra ti. Um coração aberto, que se expôs, que abriu suas entranhas perante Deus. Eu pequei, eu nasci como pecador. Veja como Davi é tão claro no Salmo 51. Vocês se lembram do filho pródigo nas parábolas clássicas de Lucas 15? O filho que assumiu distâncias longínquas, dizendo: eu quero a parte da minha herança, e ele pegou a parte de sua herança, e foi para um lugar muito distante, ali gastou todo o dinheiro com prostituição, com luxúria, com pecados, e aí teve que comer, por causa da fome naquele local, as bolotas dos próprios porcos. E diz o texto que aquele homem caiu em si. O Evangelho é isso. Todo mundo tem esse momento do caiu em si, não é verdade? O filho pródigo caiu em si, fez o retorno para a casa do pai. Preparou um lindo discurso: pequei contra o Senhor, Pai. Eu pequei contra os céus.
E diz o texto que quando o pai contemplou o filho pródigo, ele correu. Ele deu novas sandálias, novas vestes, um novo anel, preparou um guisado especial, fez uma grande festa celebrando o retorno de seu filho. A história da Escritura é uma história de arrependimento. E nós estamos aqui diante de um profeta veemente, claro, absoluto, que convida o povo de Judá ao arrependimento. Esse filho de Petuel, ele é bem enfático. Aliás, vamos ler o primeiro capítulo desse texto, porque aqui nós temos o quadro sociopsicológico de uma nação que se definhou, uma nação que se degenerou em meio aos pecados, que se enfeitiçou, uma nação ébria, embriagada pelo próprio pecado. Veja o que Joel diz a partir ali do verso 2. Ouçam isto, anciãos, capítulo 1, verso 2. Escutem todos os habitantes do país. Já aconteceu algo assim nos seus dias? Ou nos dias dos seus antepassados? Contem aos seus filhos o que aconteceu, e eles aos seus netos, e os seus netos à geração seguinte. O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto peregrino comeu. O que o gafanhoto peregrino deixou, o gafanhoto devastador comeu. O que o gafanhoto devastador deixou, o gafanhoto devorador comeu. Vejam 4 termos diferentes para mostrar a desgraça que aconteceu no povo de Judá. Aliás, ele profetizou essas grandes desgraças poucos anos antes. Ele é um profeta do século VII. Sua linguagem se aproxima aos profetas do século VIII, do século VII, século VI. Ele viu a nação de Judá se sucumbindo diante dos ataques babilônicos. Vejam só, não é raro na literatura do Oriente Próximo comparar os exércitos inimigos com os próprios gafanhotos. Textos sumérios, egípcios, neo-assírios mostram claramente como a antiguidade comparava os gafanhotos aos exércitos inimigos. Judá foi completamente destruída e foi para o exílio por causa do seu pecado. Olha o que diz o verso 5: acordem bêbados e chorem. É o texto que está dizendo: lamentem-se todos vocês, bebedores de vinho, gritem por causa do vinho novo, do mosto que ainda não foi para o armazenamento. Gritem, porque esse vinho foi tomado de seus lábios. Uma nação poderosa, inumerável, invadiu a minha terra. Seus dentes são dentes de leão, suas presas são de leoa. Arrasou as minhas videiras e arruinou as minhas figueiras. Lembrem-se, videiras e figueiras são imagens pastoris de prosperidade. Quando nós enxergamos aqui no verso 7, a ruína das videiras, a ruína das figueiras por causa dos gafanhotos, vejam só, gente, os gafanhotos nem escolhiam estas árvores como primeiras árvores, porque estava tudo destruído, até as videiras e as figueiras foram consumidas, as imagens de prosperidade, como se o texto estivesse dizendo: olha como a nossa terra está arrasada. E se você saltar para o verso 12, você verá: a vinha está seca, e a figueira murchou, a romanceira, a palmeira, a macieira, todas as árvores do campo secaram-se. Secou-se ainda mais a alegria dos homens. Aqui eu percebo nitidamente o quadro psicológico, sociológico de uma nação devastada, destruída, degenerada em seus pecados, embriagada. Vejam só o que o texto diz: acordem bêbados, acordem ébrios, larguem suas luxúrias. Essas imagens são muito fortes, irmãos. Quando você vai ao Apocalipse 18, a Babilônia é comparada a essa nação embriagada por sua luxúria, por seu comércio opressor. O texto de Joel mostra uma nação
que resolveu, como filho pródigo, se afastar dos mandamentos de Deus, das leis de Deus, da presença de Deus. Não há pecado maior do que o afastamento que fazemos às vezes, que assumimos às vezes, em nossas próprias existências da presença de Deus. E aí, quando nos afastamos de Deus, aí sim somos ébrios. Assim, desta maneira, como está descrito assim, dessa maneira somos ébrios, estamos embriagados, estamos drogados. Diferente da consciência, por exemplo, da sociologia de Marx. O afastamento de Deus era a maneira de enxergar a própria libertação. Nega-se Deus, nega-se a religião, porque a religião é apenas um sintoma na filosofia marxista. Um sintoma de uma nação que está oprimida, de um povo oprimido, de um proletário oprimido. Por isso cria-se a religião. Vejam só a ideia, extinguindo-se a religião, extinguindo-se a linguagem do próprio Deus, então teremos uma sociedade melhor. Se lá no fim da revolução do proletariado tivermos uma sociedade igual, não precisaremos de Deus. Veja o delírio dessa filosofia maluca. Veja o delírio de uma filosofia que quer negar a presença de Deus. O que Joel está dizendo é o contrário de tudo isso. Vocês se tornaram ébrios. Vocês estão degenerando os seus próprios corações, suas consciências, suas inteligências, porque vocês estão usando um ópio, uma droga muito opressora, negar a presença de Deus, se afastar da presença de Deus, largar os mandamentos da palavra. Queridos jovens, queridos adolescentes, queridos adultos, queridos anciãos, que os nossos corações voltem-se de forma ainda mais apaixonada, ainda mais veemente, à palavra de Deus, a palavra infalível de Deus, inerrante de Deus. Não podemos nos desviar dela. Não há filosofias que nos atraiam. Essa é a palavra de Deus. Quando voltamos os nossos corações para os mandamentos de Deus, para a palavra de Deus, para o coração do próprio Deus, aí sim experimentamos uma alegria que a gente nem entende, irmãos, que a gente nem entende. Mesmo em meio a naufrágios, vocês se lembram daquele hino, Sou Feliz? Escrito nas cenas do naufrágio da própria família, sou feliz. Mesmo em meio ao caos, mesmo em meio às tempestades, mesmo em meio à loucura do mundo, eu sou feliz. Mesmo em meio às tragédias petropolitanas, nós somos felizes, porque temos o nosso coração diante dele, diante da palavra dele, diante da presença dele, em nome de Jesus, amém? Então Joel mostra um quadro sociológico, psicológico muito importante, uma nação que se afastou de Deus, por isso estava embriagada. Acordem ébrios, acordem embriagados, voltem o coração de vocês para Deus. E aí, o que a palavra de Deus nos convida? Veja o verso 13 de Joel 1. Ponham vestes de luto, ó sacerdotes, pranteiem, chorem alto, vocês que ministram perante o altar, venham, passem a noite vestidos de luto, vocês que ministram perante o meu Deus, pois as ofertas de cereal, as ofertas derramadas foram suprimidas do templo do seu Deus. Decretem um jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, reúnam as autoridades, os habitantes do país. Você pode saltar agora ao capítulo 2 de Joel. Olha o que diz o capítulo 2 de Joel, a partir do verso 12. Agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, com lamento, com pranto, rasguem o coração e não as vestes, voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso, compassivo, muito paciente e cheio de amor, arrepende-se e não envia a desgraça. Amém, irmãos?
é a palavra do nosso Senhor. Veja o que o texto de Joel está nos convidando, veja o que esse profeta, veja o que os seus oráculos têm nos mostrado, o caminho do arrependimento, do retorno, que os nossos corações voltem-se novamente para Deus. Agora veja o que o profeta Joel está dizendo, não as vestes eu quero que vocês rasguem. O luto, a tristeza, a angústia, ela era retratada nas próprias cenas dos hebreus com esses gestos. Vocês se lembram de Jacó, quando recebeu a notícia falsa de que o seu filho José tinha morrido, dilacerado por animais? Quando ele recebe essa notícia falsa dos seus filhos, o que diz o texto? Ele rasga as suas vestes. O seu coração está triste, enlutado, angustiado. Ele é um pai que perdeu o filho que ele tanto amava. Por isso ele rasgou suas vestes. Queridos, rasgar as vestes é expor a alma, é expor a nudez. Adão e Eva em Gênesis 3, por causa do pecado, vestiram vestes, escondendo a sua nudez, escondendo a sua alma. Rasgar as vestes é expor a alma diante de Deus. E aqui é mais do que rasgar as vestes. O convite de Joel é mais subjetivo ainda. Ele diz, não as vestes, rasguem o coração, exponham suas entranhas, derramem. Um homem empoderado pela glória de Deus, um homem corajoso, que discutiu com as autoridades, que pregou sem negociar os valores do Evangelho. Um homem intrépido que anunciou com coragem a palavra de Deus e morreu martirizado, pregando e anunciando o Evangelho. Mas tudo, irmãos, está aqui, no jejum, no lamento, no pranto, em se voltar de todo o coração, em rasgar o coração e não as vestes, e expor as nossas almas
diante do Senhor. O que você precisa deixar? Quais são os pecados que hoje você precisa dizer: Deus, eu não aguento mais, eu não suporto mais, eu preciso deixar, eu preciso buscar a tua presença, eu preciso me santificar, aliás, eu preciso ser santificado pela tua presença. Sede santos, pois eu sou santo, é o convite que a palavra de Deus nos faz. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Arrependimento sincero, rasgar a alma, rasgar o coração. E olha o que o texto do verso 16 diz, do capítulo 2: reúnam o povo, consagrem a assembleia, ajuntem os anciãos, reúnam as crianças, mesmo as que mamam no peito, até os recém-casados, veja o que o texto diz, devem deixar os seus aposentos, o lugar onde o casamento se consumia, que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar orando. O arrependimento, irmãos, não é simplesmente rasgar o coração sozinho. O convite é para o seu povo. Estamos juntos aqui nessa noite, e o convite é para todos nós, anciãos, crianças, mesmo as que mamam no peito. Não há nenhuma exceção. Os recém-casados devem deixar os seus aposentos, não há outra prioridade. A prioridade é rasgar o coração diante do Senhor, é prantear, é assumir vestes de luto, vestes de saco, como Jó fez. Depois de dialogar com seus 3 amigos, aliás, 4, temos o Eliú, o quarto, e o próprio Deus. Depois de tentar convencer Deus, Deus o leva pelo jardim da criação, e aí ele vê a própria face de Deus, e ele diz: agora eu me abomino no pó e na cinza. Eu conhecia de ouvir falar, os meus discursos eram religiosos, eu tinha todas as ortodoxias comigo, mas agora não, Senhor, agora eu vejo a tua face. Porque eu vejo a tua face, eu me arrependo e me abomino no pó e na cinza. Arrependimento sincero, rasgar a alma. Mas veja, você não está sozinho, é a igreja inteira, é o povo de Deus inteiro que está convidado a vestir suas vestes de luto, a se reunir numa assembleia como essa. Anciãos, crianças, os bebês, os recém-casados, todos os sacerdotes que estão entre o pórtico e o altar, todos indistintamente, chorando, pranteando, derramando suas almas perante o Deus de toda a glória. E aí, nós temos no verso 18 do capítulo 2, um grande giro em Joel. Olha o que diz o verso 18: então o Senhor mostrou zelo por sua terra, e teve piedade do seu povo. Veja, olha o giro de Joel. Todo o povo foi convidado ao arrependimento. E aí nós temos no verso 18, essa transformação, essa mudança no humor do próprio Deus. Vocês se lembram de 2 Crônicas 7,14? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e me buscar, e se converter de seus maus caminhos, então eu o ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Arrependimento, rasgar a alma perante o Senhor, e aí Deus mostrará zelo por sua terra. Olha o que ele diz: estou lhe enviando, verso 19, trigo, vinho novo, azeite, o bastante para satisfazê-los plenamente. Olha ao final do verso 22, as árvores estão dando seus frutos, a figueira e a videira estão carregadas. Veja a mudança do que Deus está fazendo diante de um povo que se humilhou. Os humilhados serão exaltados perante a face
daquele que nos criou. Ele lhe envia muitas chuvas, as de outono, de primavera. Vou, diz o verso 25, compensá-los pelos anos de colheitas que os gafanhotos destruíram, o gafanhoto peregrino, devastador, devorador, cortador, o meu grande exército que enviei contra vocês. Veja o que Deus está dizendo aqui. Oséias 6 diz: vinde, voltemos ao Senhor, pois Ele nos despedaçou e nos sarará. Às vezes Deus faz feridas para que a sua ferida seja o seu caminho de volta. Às vezes Deus coloca você próximo das bolotas dos porcos, para que o seu caminho seja um caminho recompensador, seja o caminho do retorno, de voltar para o seu Pai. Olha o que diz a palavra do nosso Deus. Olha o que diz o verso 28. E depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos. Os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Essa profecia tão conhecida por nós, tão clássica, está se concretizando desde Atos capítulo 2. Na grande festa de Pentecostes, aquele som como de um vento impetuoso, o Espírito se derramando naquela grande festa sobre todos os discípulos de Jesus, chamados de óculos, chamados de ignorantes, de iletrados, todos aqueles 120 homens e mulheres que estavam ali na grande festa de Pentecostes, deixaram todos atônitos. Partos, medos, elamitas da Capadócia, da Frígia, da Ásia, todos ouviam em seus próprios dialetos as maravilhas de Deus, e todos ficaram estupefatos, atônitos, perplexos diante da glória de Deus. Uma glória que se derramou lá em Jerusalém, mas que se derramou também em Samaria. Atos 8. Se derramou na casa de Cornélio, Atos 10. Se derramou em Atos 19, entre os discípulos de João Batista. O Espírito que está se derramando entre as nossas vidas, entre os nossos corações, até hoje. O sol se tornará em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. O dia do Senhor é um dos temas mais fundamentais desse profeta. E não é um dia qualquer. Leia sobre o dia do Senhor em Joel 1, verso 15. Leia sobre o dia do Senhor no capítulo 2, verso 1 em diante. Olha o que diz a palavra de Deus: tremam todos os habitantes do país, pois o dia do Senhor está chegando, está próximo, é dia de trevas, de escuridão, de nuvens, de negridão, assim como a luz da aurora se estende pelos montes, um grande e poderoso exército se aproxima. Irmãos, o dia do Senhor é o grande dia do julgamento. É o vale de Josafá, no capítulo 3 de Joel. É o vale da decisão. Todos nós estaremos diante da face do nosso Criador, o Deus que fez os céus e a terra. Os apelos proféticos são inúmeros, irmãos. Os apelos que a palavra nos faz são inúmeros. Que os nossos corações se convertam novamente a Deus. O dia do Senhor está mais próximo do que nos tempos de Joel. É a máxima informação que eu posso te dar. Se eu te der uma data, eu caio em heresia, não é verdade? Mas está mais próximo do que nos tempos de Joel. E ali todas as nações serão julgadas, diante da face daquele que está sentado no trono. O vale de Josafá. Você se lembra desse rei? O rei Josafá, sua guerra, uma guerra que ele não lutou, uma guerra que ele viu todas as nações, sim, as nações transjordânicas sendo julgadas diante daquele que está sentado no trono. Não moveram uma arma sequer,
Uma guerra lutada através da adoração. Eles adoraram, pastor. Eles adoraram. E a adoração foi capaz de mover o próprio Deus para a vitória de Josafá. Os moabitas, os amonitas, os habitantes dos montes de Seir, todas as nações transjordânicas foram julgadas diante de um Deus que faz do impossível grande realidade. Como Armagedon no Apocalipse. Todo mundo fala sobre a guerra no Apocalipse. Não há guerra no Apocalipse. O Cordeiro, que está lá entre os candelabros do capítulo 1, veja, leia Apocalipse 19. Eles serão vencidos. Toda a antitrindade no Apocalipse, o dragão, a besta, o falso profeta, e todos aqueles que se deixaram marcar pela besta, todos eles serão vencidos com o sopro do Cordeiro. Um dia todos nós estaremos diante da face daquele que está assentado no trono. Por isso, os apelos de Joel continuam sendo apelos atuais. Arrependam-se. Vistam suas vestes de luto. Pranteiem, jejuem perante o Senhor. Rasguem o seu coração, rasguem a sua alma diante da presença daquele que é o nosso próprio Deus. Amém? Amém, irmãos? Que bênção. Passo a palavra então para o pastor Paulo mais uma vez.